agora nós vamos fazer exemplos de ângulos suplementares. Nós vimos que os ângulos complementares são os ângulos que formam um ângulo reto, então duas semirretas, uma semirreta e outra semirreta, e a união delas forma um ângulo de 90 graus. Quando forma esse ângulo de 90 graus, nós chamamos de ângulos complementares. Porém, nós temos o ângulo suplementar. Então, complementares, suplementares. Por que nós chamamos esse ângulo de suplementares? Porque ele faz a meia volta. Então, aqui nós temos a meia volta. O ângulo complementar, ele para aqui no meio, né? O ângulo complementar, ele para aqui no meio. Ou seja, ele só pega uma metade aqui do nosso ângulo. Já o ângulo suplementar, ele é toda a nossa volta, quer dizer, a metade, né? A metade da nossa volta. Então, a metade da nossa volta, nós chamamos de ângulos suplementares. Mas o que ele vem dar para nós como dados? Vamos lá? Dois ângulos são suplementares quando a soma, olha a palavrinha de novo, quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Vamos relembrar? Uma volta toda, a volta toda, nós temos 360. O ângulo complementar, nós só temos 90 graus. O ângulo suplementar, nós temos essa meia volta. Quantos graus nós temos nesta meia volta? Nesta meia volta, nós temos 180 graus. Então, como que nós chamamos esta meia volta, né? De 180 graus? Nós chamamos de ângulos suplementares. Então, o que você tem que tomar cuidado na hora de resolver exercício? Caso não venha desenhado para você, você tem que prestar muita atenção nas palavrinhas. Se está dizendo se o ângulo é complementar ou se o ângulo é suplementar. Vamos recordar. Ângulo de 90 graus, ele é complementar. Ângulo de 180 graus, ele é suplementar, ok? Se não vier o desenho, se não veio feito o desenho, você se liga nas palavrinhas então, que tipo de ângulo que é, tá bom? Vamos lá. Então, nós sabemos que os ângulos suplementares, eles têm que ser igual a 180. Determine o valor de x, então, foi dado, né? Aqui, ó, foi dado as retas. Determine o valor de x, sabendo que os ângulos são suplementares. Então, aqui já disse, ó, determine o valor de x, sabendo que os ângulos são suplementares. Se eles são suplementares, automaticamente para nós já vem o quê? Que ele tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, olha, vocês estão vendo que aqui o 180 graus ele está sendo dividido em duas partes. Vamos pintar essa aqui, ó, primeira de vermelho. Então, aqui a parte vermelha. E essa outra de preto. Para vocês tentarem entender melhor o nosso exercício, tá bom? O que acontece? Para ser um ângulo suplementar, o ângulo vermelho mais o ângulo preto tem que ser igual a 180. O ângulo vermelho, ele corresponde a quanto? 2x. Então, o ângulo vermelho, ele corresponde a 2x. Agora aqui, o ângulo preto, ele corresponde a x. Lembrando que tem que ser uma soma. Então, 2x mais x tem que ser igual a 180
graus. Vamos escrever aqui, ó, que a parte vermelha mais a parte preta, ou seja, o ângulo vermelho mais o ângulo preto, tem que ser igual a 180 graus. Ah, mas como que eu sei isso, professora? Além de o exercício falar que ele é suplementar, você tem aqui, ó, uma reta. Vocês estão vendo? Aqui tem uma reta. O outro exercício só era metade. E aqui nós temos a reta completa. Ou seja, uma reta completa que me formou um ângulo aqui de 180 graus. Então, vamos para a resolução. Um dos ângulos, então, o ângulo vermelho, ele mede 2x. O ângulo preto, ele mede x. Então, vamos somar 2 mais, lembrando que quando o x está sozinho, ele sempre mede 1. Então, 2 mais 1, 3x, que é igual a 180 graus. 180 graus. Agora, vamos lembrar. Quando eu tenho 3x, eu vou lembrar que aqui no meio eu tenho um pontinho que quer dizer multiplicação. Vamos lembrar, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o inverso da multiplicação, divisão. Então, nós vamos passar esse 3 invertendo. X é igual a 180 graus dividido por 3, que é o inverso da multiplicação. Então, o que estava multiplicando, eu passo dividindo. Bom, 180 dividido por 3, x é igual a 60 graus. Achamos o valor do x, 60 graus. E agora, vamos tirar a prova real, ver se o 60 que nós achamos está correto. Qual é mesmo a soma que tem que dar dos dois ângulos? Tem que dar 180. Vamos conferir? Qual é o valor de x aqui? 60. Então, aqui, esse ângulo preto vale 60. 60 graus. Quanto vale o ângulo vermelho? O ângulo vermelho, ele é 2 vezes o valor do x. Então, 2 vezes o 60. 2 vezes 60, 120 graus. Então, olha, aqui vale 60, o preto, e o vermelho 120. 120. Então, ó, o vermelho 120. O preto 60. 120 com 60, 180 graus. Então, achamos o nosso x corretamente? Sim, achamos o nosso x corretamente. E agora nós vamos para o segundo exemplo de ângulos suplementares. Observando aqui o nosso desenho de ângulos, a primeira coisa que eu vou observar é se é ângulo suplementar ou complementar. Aqui já está dizendo, é lógico que nós estamos vendo ângulos suplementares. Mas se não estivesse escrito aqui, como eu definiria se era um ou outro? A primeira coisa que eu vou observar é que aqui, ó, ele tem uma reta e aonde o meu ângulo forma um ângulo de 180 graus. Então, é a primeira coisa que eu vou observar. Eu tenho uma reta e essa reta me forma aqui um ângulo de 180 graus. Vamos fazer assim. Este ângulo nós vamos colorir de vermelho. Esse outro ângulo nós vamos colorir de preto. Então, vamos recordar. Se ângulos suplementares é uma soma aonde a soma dos ângulos tem que ser igual a 180 graus, nós vamos escrever aqui, ó. Então, a soma do meu ângulo vermelho mais a soma do meu ângulo preto, ele tem que ser igual a 180 graus. Então, a primeira coisa.
A soma desses meus dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Vamos lá, para a conta. Vamos pegar primeiro o meu ângulo vermelho, né? Essa que faz parte aqui, ó, do ângulo vermelho, que é 3x menos 10. Então, vamos lá. 3x menos 10 graus. Como é a adição, ó, mais, então eu tenho que somar os dois para poder dar 180. Então, vamos pegar agora o nosso ângulo que nós colorimos de preto, que é o quê? 2x menos 40 graus. Então, somamos o ângulo vermelho mais o ângulo preto e a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Primeira coisa que eu tenho que ver. Então, já montei a minha conta. Peguei o meu ângulo vermelho, copiei o meu ângulo preto na soma, onde a igualdade tem que ser igual a 180 graus. Agora, vamos para a equação. O que tem x eu deixo para um lado, o que não tem x eu passo para o outro lado da igualdade. Mas nunca se esqueça de fazer a função inversa. Se ele é positivo, ele vai para o outro lado da igualdade negativo. Não se esqueça de inverter os sinais, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho x? Eu tenho no 3 e eu tenho no 2. Então, vamos copiar? 3x mais 2x. Tem mais algum termo que eu tenho x? Não. Então, agora nós vamos para a igualdade. Igual. Qual já é o termo que está lá depois da igualdade? O 180, no segundo termo. 180 graus. E agora, o que aqui no primeiro termo eu não tenho x? O 10. Como aqui ele é negativo, eu vou passar ele para cá, positivo, porque é sinal inverso. Como ele é negativo, ele vem para cá, positivo. E a mesma coisa do 40. Como o 40 ele é negativo, eu passo o 40 para cá, positivo. Sempre usando o inverso. O que é positivo vai negativo. O que é negativo vai positivo. Certo até aqui? Agora vamos lá. Vamos somar? 3 mais 2, 5. 5x igual 180 mais 10, 190. 190 mais 40, 190. 200, 210, 220, 230. Então, nós temos 230 graus. Não esqueçam que nós estamos trabalhando com ângulos. E quando nós estamos trabalhando com ângulos, a unidade de medida são graus, tá bom? Agora, vamos lá. Eu tenho que deixar o meu termo x sozinho. Vamos lembrar que aqui tem uma multiplicação. Aí, o que eu faço, então, com esse 5? O que eu faço com esse 5? O que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x igual 230 graus dividido por 5. Ou seja, o que estava multiplicando, eu trouxe dividindo. Agora, vamos fazer a conta? 230 graus dividido por 5. 2 não dá, então eu vou ter que pegar quanto? 23. 5, 10, 15, 20. Quantas vezes? 4. 4 vezes 5, 20. 23 tira 20,
sobra 3. Vamos descer o zero. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quantas vezes? 6. Muito bem. 6. 6 vezes 5, 30. 30, tira 30, 0. Então, na verdade, qual é o valor do nosso x? 46 graus. Achei o valor do x. Mas será que está correto? Vamos lá. Vamos fazer a nossa conta. Primeiro, no preto. Vou apagar aqui essa conta só para eu usar esse espaço. Então, vamos lá. No meu ângulo preto aqui, que é esse primeiro ângulo, eu tenho... Então, ó, lá no meu ângulo preto, eu tenho 2x menos 40. Então, eu tenho 2x menos 40. Quanto vale o x? 46. Então, 2 vezes o 46 menos o 40. 2 vezes o 46, 6, 6, 12, 92. Menos 40. 92 tira 40, quanto vai dar? 52 graus. Ou seja, esse nosso ângulo equivale a 52 graus. Agora, vamos fazer a mesma conta para o nosso ângulo vermelho. Vamos lá? O nosso ângulo vermelho, ele é... Então, o nosso ângulo vermelho. Eu estou escrevendo vermelho e preto só para você ter uma noção de que ele está dividido em 2 e que nós temos que somar esses dois. Só por isso que eu colori eles em vermelho e em preto, para você saber que a soma dos dois tem que ser igual a 180, ok? Não necessariamente você tem que pintar os seus ângulos, tá bom? Então, vamos continuar. O vermelho, 3 vezes o 46, ó, menos 10. 3 vezes o 46, 46 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. 138 graus. Menos 10 graus. 138 menos 10 graus, 128 graus. Ou seja, a minha parte vermelha, o meu ângulo vermelho, ele mede 128 graus. Achamos os dois ângulos, o ângulo preto e o ângulo vermelho. Agora, vamos fazer a conta? Vermelho, quanto ficou? 128. Qual o meu ângulo preto? 52. Somando os dois, vai dar 180 graus. Ou seja, fizemos corretamente o cálculo de encontrar o nosso ângulo.